Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eminência reverendíssima, nosso metropolita, irmãos no santo sacerdócio, queridos irmãos e fiéis. Podemos destacar do nosso folheto hoje duas passagens muito interessantes. A primeira, o tema é compaixão, é o Evangelho. Muitas vezes nós pensamos que, apesar de sentirmos dó das pessoas, não nos comovemos realmente. Por quê? Porque não temos compaixão. Temos apenas dó. É um outro sentimento. Aqui, por mais que pensemos, e as palavras da tradução do Evangelho aqui não estejam perfeitas, aqui ele diz que a viúva de Naim, desta cidade, da qual Jesus estava passando, lhe havia morrido o único filho. Primeiro, nós temos que entender a situação da época. Me lembro de haver falado sobre isso alguns anos atrás, mas é sempre bom recordar. Não é a mesma coisa pensar em 2000 anos atrás, numa sociedade hebreia do primeiro século, do que a nossa aqui, esta visão que nós temos, uma sociedade facilitada. Primeiro, a viúva de Naim, desta cidade chamada Naim, tinha uma condição muito triste. Primeiro, por ser viúva, já não contava mais com o auxílio do marido. Mulheres não trabalhavam na época. Mulheres dependiam do marido e da família. Assim sendo, a viúva já tinha uma condição infeliz por haver perdido o marido. Mas o Evangelho é muito claro, porque ele quer relatar aqui uma dificuldade muito maior desta viúva, que não era simplesmente perder um filho. O Evangelho relata declaradamente, porque quem escreveu também era judeu e sabia que isso era uma condição muito pior para ela. Ele relata o seguinte: saía o enterro de um jovem, filho único de uma viúva. Então, primeiramente, como nós vimos, ela estava numa condição de viuvez. O seu sustento e o sustento de sua família, se ela tivesse mais filhas, dependeria exclusivamente deste filho. Porque o varão trabalhava, mulheres não. Então a situação dela, ainda por ser viúva, era muito difícil. Agora, perdendo o único filho, único diz lá, a situação era calamitosa. Por quê? Porque ela não teria mais o sustento da casa. E é engraçado nós vermos muitas passagens do Cristo. Ele vai até a pessoa, né? O cego fala, Senhor Jesus Cristo, ele vai até o cego. Ele vê alguém, ele vai até, a pessoa pede, toca o manto dele, como no caso da hemorroísa, ele cura. Essa mulher não foi até ele. O féretro estava saindo e ele, diz aqui o texto, sentiu muita pena. Isso não retrata a verdade, porque é uma tradução traiçoeira, tradutore, traditore. Como nós traduzimos para as nossas línguas mães, elas perdem a motivação principal. O texto deve dizer, ele teve compaixão.
da viúva. Diferente de sentir dó, eu passo, eu olho, eu sinto dó e vou caminhando, sem me importar muito com aquilo que estou vendo, mas eu sinto dó. Mas essa é uma parcela do meu sentimento. Agora, a compaixão não. A compaixão significa doer-se junto, sentir os mesmos sentidos. E se eu sei que os sentidos daquela viúva eram de extremo pesar, é por isso que ele teve compaixão, padecer junto com aquele que está. Isso é compaixão. Não é sentir dó, não é sentir pena simplesmente. Cristo não tinha pena, Cristo não tinha dó. Ele tinha misericórdia e compaixão, que são atributos de Deus. Sede perfeitos como vosso Pai é perfeito. Sede misericordiosos como vosso Pai Celeste é misericordioso. E não fala tenha dó como vosso Pai Celeste tem dó. Tenha pena, não. Se você só tem dó, nada mudou dentro de você. Nada. Você vai passar 1000 vezes por um irmão desvalido, você vai saber 1000 vezes de catástrofes sobre os demais e vai simplesmente passar por elas como uma televisão passando o jornal do meio-dia. Você assiste, que dó, coitada daquela pessoa, e imediatamente já passa a fazer outra coisa, porque sequer parou para pensar na dor do seu próximo. Isso é terrível para nós, porque nos diminui diante de Deus e da sua misericórdia. Deus conosco apaga nossos pecados, perdoa as nossas dívidas. Ele é misericordioso e tem compaixão para conosco. Mas nós temos dó dos demais. Não dói o nosso coração a ponto de mudar a minha estratégia de vida. Não nos comovemos o suficiente para, ao ver a viúva, imaginar todo o sofrimento que ela poderia ter, perdendo quem? Um único filho e sendo viúva. O que seria de sua vida a partir daquele momento? Então, aí vem o mundo cristão, o verdadeiro cristianismo, fazer. Se eu olho e não faço, não estou comovido. Ele olhou, ele sentiu e ele fez o que ele podia fazer como Deus. Ele devolve a vida para que este filho único possa estar com ela na sua velhice. Ele não passou ao largo, teve dó e disse: a viúva vai seguir o caminho dela. Ele fez. São as obras de misericórdia. Sem elas nós somos fracos, sem elas nós somos medíocres, cristãos de terceira linha. Lá atrás, pior que pagãos que fazem muito, às vezes, em detrimento nosso. Isso não é ter compaixão. Assim, se nós hoje meditarmos neste Evangelho, vamos ver que nossa atitude diante das mazelas e do sofrimento do próximo devem ter outras consequências em nós, que não só passar ao largo tendo dó,
olhar por um minuto e seguir o nosso caminho, sem sequer de se lembrar, eu não posso fazer outra coisa, então reza, e já será muito, porque hoje nem isso fazem. Te doeu? Deu compaixão? Peça a Deus, suplica a Deus, vai na tua casa, na igreja, ajoelha, e peça pela dor daquele que não pode pedir, ou nem sequer sabe pedir por si mesmo. Essa é a nossa vida como cristão. Se não fazemos isso, somos medíocres. Medíocres no sentido literal da palavra. E aí, podemos terminar com a belíssima carta de São Paulo, dizendo: irmãos, na qualidade de colaboradores de Cristo, vos exortamos a não receberdes a graça de Deus em vão. Aquele que recebe a graça de Deus e não a prestigia, está cometendo suicídio espiritual. Estamos nos matando espiritualmente, se não seguimos a graça de Deus. E Ele nos dá essa graça diariamente. Ele nos dá essa graça no batismo, Ele nos dá essa graça na nossa vida cotidiana. Vos exortamos não receberdes a graça de Deus em vão. E aí, pois Ele mesmo diz, o Senhor, o tempo propício eu te escutei. É Deus falando, que no tempo propício nos escutou. E no dia da salvação eu te ajudei. Este é o tempo propício, diz Paulo. Este é o dia da salvação. Não foi ontem, não será amanhã, é este. É cada dia que eu acordo, é o tempo propício para a minha salvação. Não desanimemos, porque o tempo vai passar. E vai passar para nós também, e ficaremos para trás, e muitas vezes não conseguiremos chegar ao tempo propício, porque Deus nos escutou, Deus nos ajudou, e nós tampamos o nosso ouvido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.